para todos, meu nome é José Sartori e agora gravando mais um vídeo então para o meu canal Realidade Espiritual José Sartori. E hoje eu vou trazer para vocês o conhecimento sobre um pouco mais sobre Edgar Cayce. Num vídeo de um tempo atrás eu gravei sobre o Edgar Cayce e suas profecias, onde eu dei um apanhado geral nas profecias mais importantes. E hoje eu vou falar um pouco da vida de Edgar Cayce e alguns conceitos que foi passado através dele, nos momentos em que ele entrava em estado de transe e se concentrava para dar orientação às pessoas que o procuravam. Então esse foi o Edgar Cayce quando era mais novo, né? E ele então reencarnou em 18 de março de 1877 e desencarnou no dia 3 de janeiro de 1945. Então esse foi provavelmente o médium mais famoso norte-americano que se manifestou até os dias atuais de uma forma com bastante veracidade, com bastante honestidade, onde a gente pode ver através dos estudos, na leitura de suas obras, toda a realidade do que esse ser passou, né? Então, ainda menino, Edgar Evans Cayce, é o nome completo dele, ficou muito doente. O médico que o atendia não conseguiu reanimar Edgar para tirá-lo de seu estado de coma. Mas, bruscamente, Edgar falou de forma clara e tranquila quando estava nesse estado de coma. Embora estivesse bastante doente, não falava nada, não se expressava de forma alguma. E ele disse para o médico e os seus familiares que estavam ali presentes, ele, entre aspas, né? Ele, na verdade, um amigo espiritual começou a falar através dele, que disse: vou te dizer o que tenho. Recebi uma pancada de uma bola de beisebol na coluna vertebral. Terá que ser feito um cataplasma especial e aplicar-me na base do pescoço. Depois, continuou falando a lista das plantas que deveriam ser empregadas nesse cataplasma, né, para que fosse feito quanto antes. E essa voz ainda disse: isso deve ser preparado depressa, pois o cérebro está prestes a ser atingido, provavelmente por essa inflamação que estava ocorrendo devido à pancada da bola de beisebol. Assim, seu médico obedeceu e de noite a febre já tinha baixado. No dia seguinte, Edgar se levantou totalmente recuperado. Não se recordava de nada, não tinha nenhum conhecimento sobre aquelas plantas que tinham sido passadas. E dessa forma começou as histórias assombrosas sobre as orientações que ele passava para as pessoas, né? Ele nasceu em Oakesville, como eu disse antes, em 1877, 18 de março, e desencarnou no dia 13 de janeiro de 1945, em Virginia Beach, estado da Virgínia, Estados Unidos. E ali, Cayce então era um mero agricultor e trabalhava no Kentucky. Ele trabalhava com um dos seus tios, extremamente modesto, simples, e depois de ser por vários anos agricultor, ele conseguiu um emprego numa livraria em Oakesville, na sua cidade natal. E
por último terminou sendo dono de uma pequena loja de materiais fotográficos, máquinas fotográficas, vendia fotografias. E nessa época que ele começou a despontar como um médium com várias manifestações que terminavam acontecendo de uma forma um tanto espontânea. Ele desde criança ele começou a ter visões extrafísicas ou clarividência, né? E receber instruções espirituais. Ele viu uma certa ocasião uma mulher que provavelmente deve ser, se não a mentora, mas uma das mentoras dele, que ele disse que ele teria condições raras de ajudar as pessoas. O Edgar também conseguia ver parentes desencarnados e outras pessoas também desencarnadas. Então, essa comunicação desse ser, dessa mulher, já estava preparando ele para o que viria como típica missão que ele teria para trazer cura a inúmeras pessoas, né? Ele não gostava da ideia de trabalhar com a mediunidade, ele não gostava de ser esse mediador entre o mundo espiritual superior e um plano físico, os encarnados. E ele costumava reclamar, ele dizia que ele queria ser uma pessoa comum igual a todos os outros. Que ironia, né? Muitas pessoas gostariam de ter certos dons para conseguir se manifestar ou perceber o lado espiritual, e ele, com todo esse potencial, não gostava da ideia. E certa vez um amigo de infância dele, chamado Al Lane, e sua noiva Gertrudes, se uniram para convencê-lo, porque ele estava determinado a não se tornar esse médium, esse curador, né? E eles procuraram convencê-lo a seguir esse caminho de ser um mediador de cura, não para desenvolver a ambição dele ou por qualquer outro motivo ruim, negativo, mas porque eles percebiam que ele tinha um potencial muito grande e que seria um desperdício ele não usar todo esse potencial para ajudar as pessoas, né? E através deles é que, de fato, o Cayce aceitou essa ideia de começar então a trabalhar com a sua mediunidade. E esse amigo dele, o Al Lane, era uma pessoa muito debilitada, muito fraca. Ele estava sempre cansado, para caminhar tinha dificuldades. Então um dia Cayce aceita se concentrar para ver se em estado de transe ele conseguiria passar alguma coisa, uma orientação para esse seu amigo. Embora Cayce ainda estivesse um tanto quanto resistente à ideia. E o Cayce entrou então em estado de transe mediúnico, né? Recebeu a manifestação de um amigo espiritual, e esse amigo espiritual prescreveu alguns remédios para o Al usar, né? Quando o Cayce voltou desse transe, eles mostraram para ele o que ele tinha dito, e ele disse: isso não é possível, não conheço a metade das palavras que foram anotadas. E disse ao seu amigo para não tomar aquelas medicações, porque ele achava, na ignorância dele, que essas medicações eram extremamente perigosas. Lembrando que o Cayce era um mero dono de uma loja de fotografia, então ele não tinha conhecimento nenhum de medicina. Ele não compreendia o que tinha acontecido naquele momento. Então ele se negou a continuar falando com o Al, de tão abalado que ele ficou, e que ele terminou voltando para a loja de fotografia dele e não quis mais falar com o amigo dele. Só que 8 dias depois, Al, o amigo do Cayce,
visitou ele e ele quis dizer por que isso, contar que ele estava se sentindo muito bem como nunca antes na vida dele. E essa notícia se espalhou por toda a pequena cidade e todo mundo começou a querer se consultar com Edgar Cayce. Diante disso, começaram então a procura da população. Nesses casos de médiuns de cura sempre é a mesma situação, quando as pessoas ficam sabendo que alguém tem essa capacidade, essa mediunidade de canalizar, né, um trabalho de curas, ganhar uma fama muito rápida. E ele começou então as pessoas começaram a procurar ele muito, né? Então, depois de muito resistir, ele só aceitou com a condição de ele não ver os pacientes quando ele estava não em estado de transe, né? Porque ele tinha medo que o fato de perceber as pessoas, de ver as pessoas, fosse influenciar no diagnóstico que ele faria, mas na realidade era a falta de conhecimento que Edgar Cayce tinha, porque quem fazia o diagnóstico não era ele, mas sim os espíritos superiores que se manifestavam através dele. Ele também colocou uma condição que é bastante bonita, bastante legal, de não aceitar nenhum tipo de pagamento e nem presentes de parte das pessoas que fossem lá se consultar com ele. Então, colocadas essas condições aí pelo Edgar Cayce, as pessoas que começaram a organizar essas sessões de cura, começaram a providenciar toda uma estrutura, né? E os diagnósticos e as prescrições no estado de transe era de uma precisão tão grande e muitos médicos que viam, que assistiam a essas sessões ou que percebiam, que tinham acesso a essas prescrições, essas receitas, né, posteriormente, eles achavam que tinha sido de parte de um médico, uma pessoa que tinha muito conhecimento do corpo humano, da fisiologia, das medicações, né. E, no entanto, né, ele era um homem bem comum e que não tinha lá muita cultura. E outra condição que Edgar Cayce criou é que seriam feitas apenas 2 sessões por dia. Então, todos os dias eram feitas 2 sessões para atender as pessoas. Não porque ele se cansava, porque é sabido por quem estuda esse lado de mediunidade, de sensitivos, de parapsicologia, sabe que quem entra em contato com o plano superior não tem como se sentir cansado, porque o plano superior, nessas comunicações, eles próprios repõem as energias e, pelo contrário, a pessoa se sente muito melhor ainda, porque eles canalizam energias sutis, mas de alta frequência, que repõem completamente qualquer perda de energia, qualquer sensação de mal-estar que pudesse ocorrer pela presença das pessoas que estavam ali enfermas, pedindo ajuda, né? Então, essas 2 sessões por dia, na verdade, é porque ele queria continuar trabalhando com a loja dele de fotografia. Então, nem era tanto pelas sessões, mas é porque ele queria um tempo para fazer aquilo que ele gostava, né? E ele não quis adquirir conhecimento médico, ele não começou a ler livros sobre medicina, ele não quis de jeito nenhum, e apenas continuou como sendo um comerciante que com um estudo básico, né?
Então, certa vez, Casey tentou, um tanto saturado de ficar atendendo as pessoas, ele tentou parar. Ele disse que ia parar de atender as pessoas, disse que ia deixar de lado, mas subitamente atingiu uma inflamação na garganta e ele ficou completamente afônico. E interessante que ele tentava de todas as formas falar, tentou se cuidar, mas a afonia não passava. E aí no momento que ele entrou em transe, foi esses amigos espirituais passaram então uma receita para ele e que logo a afonia passou. Então, na verdade, a rebeldia dele de não querer, não aceitar que continuar esse caminho, vamos dizer, essa missão que ele tinha como curador, ele tentou cair fora dessa ideia, dessa missão, e veio logo em consequência o fato de ele ficar afônico como um aviso que ele tinha que concluir esse trabalho dele, ele tinha como obrigação, um comprometimento que ele tinha feito antes de reencarnar, de praticar, exercer essa mediunidade, exercer esses dons paranormais, essas faculdades, melhor dizendo, paranormais, para ajudar tantas pessoas, que foi o que terminou acontecendo, né? E nessas situações todas, ele teve um filho, e esse filho, com 8 anos, numa certa ocasião, ele estava brincando com fósforos. E o menino, ingenuamente, com 8 anos, terminou colocando fogo num depósito de magnésio. Houve uma explosão e o menino ficou praticamente cego, quase que completamente cego. E os médicos, levado o menino aos médicos, os médicos diagnosticaram que em pouco tempo ele ficaria totalmente cego e aconselharam ainda por cima que um dos olhos dele fosse removido devido à lesão que ficou, né? E aí o Edgar Cayce ficou extremamente chocado, desesperado com a situação, e ele se concentrou, entrou em estado de transe mediúnico, e aí veio uma orientação desses amigos espirituais que acompanhavam ele, e eles disseram que não era aconselhável fazer a cirurgia de retirada do olho, e ainda por cima era para fazer compressas de ácido tânico. Então, quando ele voltou, ele ouviu o que foi passado, né? E chegou aos médicos essa receita e essa negação da cirurgia. E os médicos aconselharam ele a não usar o ácido tânico e que deveria ser feita cirurgia. Mas aí o Edgar Cayce resolveu seguir as orientações espirituais e após 15 dias seu filho estava curado da visão. Vejam só que incrível a ajuda que esse menino também recebeu e que também foi um reforço, né, uma prova para o Edgar Cayce de que realmente tudo isso tinha a ver com uma missão pela qual ele terminou sendo o caminho de cura para o próprio filho, né? De alguma forma ele colaborou para que o filho recebesse essa orientação, né? Certa vez ele foi questionado durante um desses transes, quer dizer, na realidade o Edgar Cayce entrou em transe e perguntaram para um amigo espiritual, um médico espiritual, como é que acontecia isso, como era conseguido diagnosticar as pessoas que procuravam ele com vários problemas de saúde e era tão acertada as receitas, as medicações passadas, né? Tinha tanto êxito, tanta cura.
E esse ser disse que eles conseguiam acessar qualquer cérebro humano e também o organismo, né? O cérebro principalmente, claro, pelas funções de coordenação do corpo físico, né? E eles utilizavam essas informações, acessando o cérebro humano, para fazer o diagnóstico, cérebro e o corpo físico humano, né? Fazer o diagnóstico e passar o tratamento. Mas é claro que se sabe que os espíritos superiores, os médicos espirituais, eles têm um acesso enorme, inclusive eles sabem as encarnações de cada um, eles sabem o karma de cada um, eles sabem todos os aspectos, inclusive os bloqueios de energias que cada ser traz, devido aos seus karmas, devido às suas pendências, né, para se reharmonizar perante as leis superiores. Então, esses seres conseguem acessar plenamente todo o histórico do ser ao longo de várias e várias, de todas, inclusive, encarnações. E aí, eles passam através do médium, no caso aqui o Edgar Cayce, que era um médium muito capacitado, que tinha sido muito preparado para essa função, né, de passar então toda uma orientação para as pessoas. Na verdade, esses seres espirituais, né, esses amigos maiores, apenas utilizavam o cérebro do Edgar Cayce e a parte vocal, a voz do Edgar Cayce nas comunicações. Então, na realidade, eles utilizavam o chakra coronário, o chakra frontal e o chakra laríngeo para se comunicar. Então, era o que acontecia. Para quem não tinha conhecimento, eu li alguns relatos, era passado assim, que o Edgar Cayce entrava em sono, que ele dormia e ele falava dormindo, como se fosse um sonâmbulo, né? Mas para quem estuda mais a fundo, quem entende esses mecanismos, se sabe que ele entrava em estado de transe mediúnico e, na verdade, ele saía do corpo físico dele e deixava lugar para um amigo espiritual, médico espiritual ou médica, né, se manifestar através do corpo físico dele, como eu disse antes, usando apenas o cérebro e as cordas vocais do Edgar Cayce. Então é assim que acontecia e que muita gente até hoje, que não tem muito conhecimento, não entendem, né, como é que era esse processo, como é que era essa coisa toda, né, que se desenvolvia, por que a coisa se desenvolvia dessa maneira, era o Edgar Cayce, não era, ele dormia, não dormia. Então, muitos até hoje ficam com essas dúvidas todas, né, sobre o que realmente, de fato, acontecia. Então, ao longo de 40 anos, ele deitava no seu divã 2 vezes por dia, entrava em transe, através dele era passado todas essas orientações, e foram mais de 14.000 dissertações ao longo desses 40 anos, que ele costumava chamar de leituras, e todas elas eram anotadas por uma secretária. Isso formou uma grande quantidade de material, né, que está disponível ou guardada, né, até hoje na Fundação Edgar Cayce, em Virginia Beach, nos Estados Unidos. E chegou no dia anterior a ele desencarnar, ele já estava passando por uma doença grave, é uma doença incurável, e ele recebeu por intuição
por orientação do plano espiritual, ele estava prestes a desencarnar. E aí ele falou que às 5 horas da madrugada estarei definitivamente curado. Ou seja, o corpo físico desencarnaria e, se libertando do corpo físico, estaria curado, né? Então, algumas das coisas que foram passadas, né, quando o Edgar Cayce estava nesse transe. Sempre que se aplicam dietas, exercícios, medicamentos, incluindo o sono, é para provocar a consciência das forças criadoras de Deus. Então essas orientações eram dadas para as pessoas que procuravam ele com N doenças, né? Então sempre que se aplicam dietas, né, exercícios, medicamentos, incluindo o sono, é para provocar a consciência das forças criadoras de Deus, ou seja, despertar no ser algo maior. Cada uma das estruturas atômicas do corpo são capazes de reproduzir a si mesmas e fazem isso constantemente, desde a mais minúscula das células até o acionamento dos órgãos maiores. Teu corpo é o templo que há de ser, deve ser e será conservado santo, se conheces tuas verdadeiras relações com teu Criador. Então, os teores dessas orientações sempre eram inspirando as pessoas a um estado de interiorização, de elevação, de tomada de consciência, de despertamento para algo maior. Em outro trecho ele diz assim: quando existem rebeliões do corpo e ou da mente contra si próprio, não é de se estranhar que os átomos do corpo provoquem pressão arterial alta, coceiras, provavelmente se referindo a alergias, né? Chagas, erupções ou indigestões, pois todas essas coisas não são mais que a rebelião à verdade e à luz. Rebelião do próprio ser, né? A verdade e a luz. Inspirando o ser do erro para a correção no corpo físico. Então, mais uma vez evidenciando que o estado de saúde que uma pessoa tem, ou o estado de doença, é devido ao seu equilíbrio ou desequilíbrio em relação ao que o próprio ser é, né? Então, como ele diz ali, rebeliões do corpo ou da mente contra si próprio, né? Os estados de desarmonias, desequilíbrios que o nosso ego gera contra nós mesmos. Então tudo isso gera um desequilíbrio enorme, mas a doença surge como um fator, um instrumento para trazer a rebelião à luz, para trazer o erro para a correção, como ele coloca. Em outro trecho ele diz: pois teu corpo é verdadeiramente o templo do Deus vivo. O que tens levado até esse templo? Então, mais uma vez, uma reflexão sobre o que a pessoa traz para dentro do seu próprio corpo, tanto como alimentação, como pensamentos, sentimentos, né? Outro trecho: no plano material, o corpo físico é o modelo de toda a condição de vida, tal como existe no plano cósmico ou espiritual. Então, provavelmente aqui ele se referiu que o corpo físico é um reflexo do que existe no nível sutil. Nós sabemos, nós temos corpos sutis, e esses corpos sutis é que formam o corpo físico, que sustentam inclusive o corpo físico. Um outro trecho
ele disse: os pontos físicos de contato com nossos corpos espirituais são nossas glândulas que segregam aquilo que permite a todo corpo físico reproduzir-se a si mesmo. Interessante que aqui ele traz ao conhecimento que muitos autores hoje, autores espirituais na sua maioria, mas também pesquisadores, de que cada chakra, cada centro captador de energia que nós temos nos corpos sutis tem uma conexão com as glândulas do corpo físico, as glândulas endócrinas. Então, mais uma vez, comprovando essa conexão que existe entre os corpos sutis e o corpo físico. Um dos primeiros vídeos que eu gravei para o meu canal, eu falo sobre os chakras. Se quiserem procurar no meu canal, lá eu falo sobre os chakras superiores e os chakras inferiores. Ele falou também: teu cérebro não é tua mente, ele é o que a tua mente usa. Então o cérebro não é a mente, inclusive como a medicina costuma considerar, né? Medicina alopática, a medicina oficial, né? Considerada oficial, onde o cérebro ele é usado pela mente, ou seja, pelos corpos sutis. O cérebro não é a mente. No outro trecho ele fala: o sistema nervoso simpático, que faz o oposto do parasimpático, como por exemplo acelerar o ritmo cardíaco, o outro diminui o ritmo cardíaco. Então o sistema nervoso simpático é a manifestação cerebral das forças da alma no corpo. Interessante que ele se referiu mais ao sistema nervoso simpático sendo essa manifestação dos corpos sutis no corpo físico, né? Cada célula do corpo é um universo em si mesma. Olha que importante isso. Então, se os nossos corpos sutis, o nosso ser, o nosso espírito está em harmonia, o que ele vai passar para o corpo físico? Essa harmonia a nível celular. Por isso que foi falado, ó, cada célula do corpo é um universo em si mesmo. Agora, se o espírito está, o próprio ser está em desarmonia, vive em desarmonia por N motivos, ele vai passar essa desarmonia para cada célula do corpo físico. Em dado momento, essas células entrarão em desequilíbrio e gerarão as doenças. O estudo em si mesmo não servirá de nada. É a aplicação consistente, perseverante, consciente, acompanhada de elevação, o que ajudará o corpo. Isso aqui me faz lembrar bastante todos esses grupos que existem, né, mundo afora, sobre o estudo da espiritualidade, seja teosofia, espiritismo, espiritualismo, budismo, cristianismo, islamismo, o que for, a linha que seja. É fundamental, como ele coloca, esse ser, essa hierarquia falou, a aplicação consistente do estudo, a perseverança no estudo, a consciência desse estudo, a tomada de consciência, acompanhada de elevação. Isso ajudará o corpo físico, com certeza. Se o ser coloca um estudo sobre a espiritualidade, algo que faz o ser deixar de ser tão materialista, ele coloca tudo isso em prática, ele vai estar ajudando o corpo físico dele a se tornar um corpo equilibrado, harmônico, saudável. Em qualquer medida preventiva ou curativa,
a situação que se deve produzir é a ajuda ao sistema fisiológico e energético, né? Para que recobre seu equilíbrio normal. Os estados de saúde mudam no dia a dia. Isso eu acho que qualquer pessoa que observa o seu próprio corpo físico sabe disso, né? Então, o estado de saúde muda no seu dia a dia. O que é alimento hoje pode ser veneno amanhã. E isso é assim para todos. De fato, se nós comermos demais um alimento, ou se nós consumirmos um alimento por muito tempo, sem que seja feito um revezamento adequado, um controle, né, para não haver excessos, aquele alimento que uma vez ajudou o corpo físico vai se tornar um fator de debilidade, né? As debilidades da carne são as cicatrizes da alma, ou seja, as doenças do corpo são as imperfeições do espírito, né? O que farias com a tua mente e teu corpo se voltassem por completo à normalidade nessa experiência? Então, uma pergunta que foi feita para as pessoas que procuravam ele, pessoas doentes. O que a pessoa recobrando a saúde faria a partir daquele momento? Quando o corpo físico se sente tão satisfeito de si mesmo, tão centrado em si mesmo, que se nega a mudar de atitude, não pode ser produzida uma cura. Então, muitas vezes as pessoas adoecem, entram em pânico, ficam procurando respostas, tratamentos, mas na verdade o ser, como ele está muito centrado no ego dele, está muito bloqueado, a pessoa é mais, ou tende a ser mais egoísta, essa pessoa não consegue se curar, porque simplesmente ele tem que fazer o oposto, ele tem que se abrir para uma força maior, saindo daquela concha em que se encontra, né? Para muitos pode ser difícil aceitar esta afirmação, mas acabareis por saber que é certa. O ser não padece de defeitos ou danos, mas sim tu mesmo podes criar a causa na tua consciência, em teu ser inferior, aliás, interior. Então, na realidade, é aquilo de novo. O corpo humano não é doente, mas o ser que o habita temporariamente, quando estiver aqui encarnado, é doente, é imperfeito, traz desequilíbrios de outras encarnações. E se o ser não melhorar, não evoluir, esse desequilíbrio afetará o corpo físico que ele usa atualmente. Não há nada fora do ser tão temível como aquilo que se pode construir dentro da própria existência mental e material de si mesmo. Então, mais uma vez, nós somos os próprios inimigos de nós mesmos, né? Cada alma deve alcançar a compreensão de que, seja qual for a experiência, se não há ressentimento nem oposição, o que acontece é para a compreensão da alma e trará uma maior compreensão do espiritual no corpo físico. Aquela coisa da pessoa não se deixar levar por ressentimentos, por revoltas, e procurar então compreender o que certas situações estão trazendo de ensinamento para o ser poder evoluir. Para isso que estamos aqui encarnados. Então, sem me estender mais, tem outras tantas frases, outros tantos conceitos interessantes. Provavelmente em outra ocasião continuarei a colocar mais alguns ensinamentos daqueles amigos espirituais que se manifestavam através do médium Edgar Cayce.
Então, se gostaram, lembre-se de dar o like, se inscrever no meu canal e nos vemos então no próximo vídeo. Até a próxima vez.